Fala cristão, seja bem-vindo ao Teologando e hoje eu quero refletir com você sobre o arrependimento genuíno. Em nossos dias é comum vermos pessoas dizendo: eu não me arrependo de nada do que fiz, ou ainda, vivo intensamente e sem arrependimento. Dentro dessas frases há grandes perigos, grandes abismos, grande distância que nos separa de Deus. O cristão deve viver a vida de forma feliz, de forma plena, mas com discernimento, com sensatez e com sabedoria. Não devemos viver de modo dissoluto, mas devemos viver da forma como Cristo nos ensina, que é a maneira correta de vivermos a vida, com o pensamento no alto, com o pensamento no reino vindouro. Afinal, não somos cidadãos deste mundo e esperamos pelo retorno do nosso Senhor. A vida cristã depende dessas verdades, de que é necessário um arrependimento genuíno para termos a certeza de que temos uma natureza humana e que essa natureza humana é má e ela grita para fazer tudo aquilo que é contra Cristo, tudo aquilo que é contra a lei de Deus, apenas em busca de seus prazeres, ambições e objetivos. Arrepender-se não é remorso, arrepender-se é metanoia, é mudança de mente e de caráter. E é isso que Jesus nos conclama, nos concita a refletir em Mateus capítulo 4, versículo 17. Diz assim o texto sagrado: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Esse é o momento do início do ministério de Jesus em Cafarnaum, nas regiões da Galileia. Ali ele estava reunindo os primeiros discípulos, que seriam os primeiros apóstolos. E da boca de Jesus vinha uma mensagem simples e direta, mas que afetava diretamente o orgulho e o caráter das pessoas. Arrependa-se. Jesus conclama, concita as pessoas dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O arrependimento não é apenas um sentimento. O arrependimento é a mudança de mente que gera mudança de vida. E isso no grego é o que quer dizer metanoia. Porém, essa mudança só pode ser causada pelo Espírito Santo, pois em nossa natureza humana estamos mortos em nossos delitos e pecados contra Deus. É isso que Paulo nos diz no texto de Efésios capítulo 2, versículo 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. O texto bíblico não brinca. Ele fala como era a nossa natureza antes da nossa vida em Cristo. Mortos espiritualmente. E a partir do arrependimento, a partir da convicção dada pelo Espírito Santo de que você e eu precisamos de Cristo, recebemos a vida, somos vivificados. A natureza humana, ela clama pela morte, ela clama pela condenação, ela clama para estar longe de Deus. Porém, por meio do arrependimento, movido pelo Espírito Santo, diante da verdade do Evangelho, temos a certeza de que fomos vivificados para uma nova vida em Cristo. Compreender isso nos ajuda a sermos melhores para Deus, pois diante de tão grande graça, passamos a buscar obedecê-lo em amor. E obedecê-lo em amor significa também amar o nosso próximo como a nós mesmos. Porém, apesar de ser bonito falar, essa não é uma lição fácil, mas o Evangelho te concita, me concita, nos convida a vivermos isso diariamente. Jesus é a verdadeira fonte de vida. É isso que lemos em João capítulo 4, versículo 14. Por meio dele somos salvos. Ele nos conduz a Deus e por meio dele temos comunhão com o Pai das luzes. Assim, entendemos que o texto bíblico nos mostra que quando buscamos amar a Deus com a nossa vida, estamos colocando um dos pilares do Evangelho, tornando isso um dos sinais de que nós temos uma verdadeira vida em Cristo, pois isso testifica que escutamos a voz do bom pastor. Assim, a morte e a ressurreição de Cristo é a nossa fonte de vida.
O brotar do arrependimento em nossa vida faz o texto de Romanos, capítulo 6, versículo 8, ter sentido. O texto bíblico diz assim: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Crer em Cristo nos dá a garantia de que também viveremos com Ele. Em sua morte, fomos crucificados com Ele. Portanto, em sua vida, seremos co-herdeiro da glória dele, participantes de todas as bênçãos que Deus Pai deu a Cristo Jesus. Se te falta arrependimento e você consegue identificar isso na sua vida, há um mover do Espírito Santo. Portanto, dobre os seus joelhos, quebrante o seu coração e rogue a Deus para que as torrentes do Espírito Santo caiam sobre você. Só assim você vai ter certeza do verdadeiro arrependimento e da fé em Cristo Jesus. Essa era a mensagem que eu tinha para você no dia de hoje. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. E se você gostou, eu te convido a curtir e a compartilhar. Até um próximo vídeo.